Pois pronto, né? Já estamos gravando. Mais uma vez, bom dia, pessoal. Né? Depois da nossa sincera conversa. Vamos iniciar aqui com o sistema de gerenciamento de banco de dados, tá, pessoal? Na aula passada, a gente viu uma introdução geralzona sobre banco de dados, entendeu o sentido de uma base de dados. Ontem, na aula de programação web, a gente viu como a gente utilizar já alguns serviços de base de dados lá, né, com a questão do Apache, com a configuração lá do phpMyAdmin, certo? E a gente vai ter um review ainda sobre esse sistema de instalação lá, né? A instalação do ambiente, desculpa, lá da aula de programação Web 2. Mas aqui em banco de dados, pessoal, a gente vai focar especificamente no banco de dados. Aqui a gente vai ver o banco de dados do início ao fim, da parte mais difícil até a parte mais fácil. E aí a gente entender todas as linhas de comando, todas as instruções em SQL que a gente pode utilizar aí em um sistema de gerenciamento de banco de dados, até a gente conseguir um CRUD, né? Lembra o que é CRUD? Que eu falei na aula passada? Lembra aí, Pablo? Pablo? Bom dia, Pablo. Bom dia. E aí, parceiro, tu lembra o que é um CRUD? Para ser bem sincero, não me vem à memória tal assunto. Não, né? Tu lembra que eu falei que no banco de dados eu tenho 4 operações básicas? Fica comigo aí, cara. Não desliga o áudio, não. Áudio ligado. Pronto. Tu lembra que eu falei que a gente tem 4 operações básicas? Deixa eu ver. No caso seria cadastrar, excluir, consultar e... tem outra. Editar. Exatamente. Então, essas 4 operações são o CRUD básico, certo? O CRUD, pessoal, né? Ele é responsável por essas 4 operações em uma base de dados. Então, todos os registros que entram, que compõem uma base de dados, eles podem sofrer com essas operações, tá bom? E aí, primeiro, a gente precisa entender que cada sistema de gerenciamento de banco de dados, ele vai ter aí sua especificação. Eu queria dizer especificidade, mas eu acho que é especificação mesmo, tá bom? Então, cada um tem sua especificação, tá? E aí a gente vai ver um pouco sobre esses bancos de dados agora, tá? Aliás, sobre esses sistemas de gerenciamento de banco de dados. Tranquilo, pessoal? Não esqueçam, pessoal, o que é um CRUD. Por favor, não esqueçam o que é um CRUD, tá? Todo mundo vendo a tela aí? Tá suave? Yeah. Suave. Suave, né? Sim. Beleza? Bora lá. Então, pessoal, o que a gente vai ver hoje no sistema de gerenciamento de banco de dados? A gente vai entender o que é e quais são as características de um SGBD, a arquitetura de um SGBD, a arquitetura standalone, né? Sistema de computação pessoal, a arquitetura centralizada, a arquitetura cliente-servidor e uma arquitetura distribuída. Então, a gente vai entender as arquiteturas por volta de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Pitch? Olha aí, pessoal. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 aplicações. Facebook, certo? É um sistema de uma universidade do Paraná. Pokémon Go, a Amazon e o Banco do Brasil. Pessoal, o que essas 5 empresas, 1, 2, 3, 4, 5, o que essas 5 empresas têm em comum? Me digam. Banco de dados. Banco de dados. Também, claro. Mas o que elas têm mais em comum ainda? Elas rodam na web, elas rodam em aplicações externas. O Facebook funciona Sim. no celular e no computador, né? Com a aplicação e na web, não é verdade? O Antônio é mais animado, né, Antônio? Pokémon Go. Pokémon Go é uma aplicação. Só que ele roda em cima de um browser também. A Amazon nem se fala. Banco do Brasil, da mesma forma, certo? Então, todas essas empresas, elas têm um negócio, além do banco de dados, ela tem operações nos bancos de dados.
E para ela ter essas operações em bancos de dados, nas suas bases de dados, ela precisa de um sistema que gerencie essas operações. Porque não adianta somente eu fazer o CRUD, não adianta somente eu cadastrar, ou excluir, ou então consultar. Eu preciso gerenciar essas operações, porque em um banco de dados eficiente, a todo momento está sendo feita consultas, certo? E rodando essas operações, solicitando para o banco de dados. Então, por exemplo, o Facebook, ele funciona 24 horas. Então, 24 horas do dia, se eu quiser acessar o Facebook, tem lá. Banco do Brasil, se eu quiser ir no caixa eletrônico, 24 horas está funcionando lá. Só ir lá no banco, colocar lá e fazer a utilização. Site da Amazon, 24 horas no ar, certo? Pokémon Go, tem gente que vira a noite jogando Pokémon Go, atrás dos Pokémonzinhos, jogando as Pokébolas para capturar o povo, né? E aí o que acontece? A todo momento estão sendo feitas solicitações para o banco de dados. E esse banco de dados, ele precisa de um sistema que gerencie essas solicitações, porque já pensou quantas pessoas tentam acessar o Facebook ao mesmo tempo? Como é que eu vou responder essas solicitações de uma maneira eficiente, certo? Sem que eu tenha um controle e uma gestão. Vocês estão conseguindo entender? Que não é simplesmente fazer um CRUD, certo? Que não tem mais banco, tem só as paredes do banco, né? Então não é simplesmente fazer um CRUD, é gerenciar todas as solicitações dessas operações. E para isso que serve um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então o Facebook, ele tem as curtidas. Quando você dá uma curtida em alguma coisa, né? Eu acho que ainda tem a curtida, né? Eu não uso mais Facebook. Quem usa Facebook ainda tem curtida lá, cutucada, é o que mais lá? Não lembro mais o que é. Tem. Reações. Agora é reações. Então, vou apagar aqui dois lá de curtidas e vou botar reações, tá bom? Então, eu tenho as reações das pessoas lá. Quando você tem uma reação a alguma coisa, isso vai ser resguardado lá no banco de dados referente àquela publicação. Então, se eu publiquei uma foto pulando de uma ponte, né, num rio bem fundo, você vai ter uma reação. Por exemplo, a reação. Quando você tem essa reação, ela fica salva no banco de dados, que é aquele usuário tal reagiu com porque viu um vídeo do cara pulando uma ponte em um rio bem fundo. Certo? Ou então um pulo de base jump. As notas dos alunos. Em uma universidade tem quantos alunos? 300, que nem a gente tem na escola? Jamais, pessoal. Em uma universidade, a gente tem milhares de alunos. Muitos alunos. 19, 20 mil alunos. Então, já pensou no ato de uma matrícula? Uma universidade com 15 mil alunos, todo mundo tentando inserir disciplina na mesma hora? Porque, assim, na universidade, não é a universidade que manda as disciplinas para vocês, que nem a gente faz aqui na escola. Lá você escolhe a disciplina. Aí você olha lá a grade curricular e diz assim, esse semestre eu quero ficar de boas, eu vou fazer só uma disciplina. Aí você vai lá e seleciona uma disciplina e insere na sua matrícula. Agora, se você quiser, por exemplo, esse semestre eu tô com gosto de gás, eu vou estudar de manhã, de tarde e de noite, eu vou fazer 10 disciplinas. Você vai lá e insere as 10 disciplinas. Então, é desse jeito que funciona lá, tá? E, para que isso aconteça, eu preciso que em um determinado momento o sistema de matrícula seja eficiente. E para ele ser eficiente, ele precisa receber esses registros, certo? De uma forma gerenciada. O Pokémon GO. Meu amigo, eu preciso guardar a localização dos Pokémon, cara. Senão eu não consigo jogar Pokébola e pegar os caras. Quem aí joga Pokémon GO? Já jogou? Ou pelo menos baixou o aplicativo quando saiu? Nunca nem trisquei. Nossa, mano. Não é de Deus. Sei nem que diabo é isso. Caramba, você não sabe o que é Pokémon GO? Sabe, eu sei, só não fui jogar. Nunca nem vi. Eu dei uma jogadinha, mas aí eu não tinha celular, eu usava o celular dos outros na época. Eu era pobre, liso, lascado. Meu celular só pegava o WhatsApp e fazia ligação para a mãe, só isso. Aí não tinha como, né, rodar o Pokémon GO, que ele já exigia um pouquinho de configuração melhorzinha, né?
Aí eu experimentei uma vez, mas meu pai, eu quero ficar andando no meio da rua com o celular, jogando pokebola, sem futuro. Enfim, quem gosta, gosta, né? Minha experiência com games é bem pequenininha. Então, ó, o que que acontece? No Pokémon Go, certo? Você tem que ficar guardando as localizações, você tem que ficar guardando lá as batalhas lá, quando você encontra um cara no meio da rua, começa a duela lá com seu Pokémonzinho, certo? As localizações em tempo real, porque você utiliza muito geolocalização para poder achar os Pokémon. Você tá deitado aqui na cama, quando é fé, pula um Pokémon em cima de você, você joga lá a Pokébola para pegar o Pokémon. Então, essa questão da geolocalização é muito importante. E ela precisa ser atualizada em tempo real, praticamente. Então, eu tenho que ter um sistema de gerenciamento de banco de dados muito eficiente para receber isso, tá? Na Amazon, meu amigo, a Amazon é uma... Hoje, a Amazon abriu um centro de distribuição aqui perto de Fortaleza, acho que foi no Eusébio, se não me engano. Então, meu amigo, agora é meter o pau comprando na Amazon, porque chega bem ligeirinho, porque o centro de distribuição é bem aí, entendeu? Então, vacilou, chegou. A entrega da Amazon pra gente agora vai ser uma das mais rápidas. Isso eu espero, né? É isso que eu imagino, eu acredito que seja assim. Agora já pensou, com esse novo centro de distribuição, os cearenses vão meter o pau comprando na Amazon, certo? Comprar mesmo de rodo, de muito, como diz o povo. E aí o que que acontece? Vai ter muitas solicitações no site, vai ter que ter muita atualização de estoque, vai ter que ter muito recebimento de pedidos, e eu preciso de um sistema de gerenciamento eficiente para poder, né, suportar tudo isso, porque caso ele não suporte, o que que vai acontecer? O serviço falha. E se o serviço falha, meu amigo, a Amazon perde dinheiro, entendeu? Banco do Brasil. Pô, meu amigo, Banco do Brasil ele tem que ser altamente disponível. Ele tem que obedecer disponibilidade, confidencialidade e integridade. Principalmente com relação às contas. Então, ele tem que estar online 100%, tá? Agora, imagine aí, nosso Banco do Brasil aí de amontada, certo? Que tinha 3 caixas, e um era preferencial, em dia de pagamento da prefeitura, e que desse um choque com o pagamento do povo aposentado do INSS. Minha amiga, era uma fila que dava volta lá na igreja e voltava e dava outra volta. Agora, imagine o sistema de solicitação na base de dados do Banco do Brasil para isso. Então, é muita solicitação. Então, eu preciso de uma gestão eficiente. Resumo da ópera. Todas essas aplicações, elas recebem muitos registros, né? Como a gente tem aplicações que recebem poucos registros, mas também precisam de um gerenciamento. Então, por isso que é importante, porque caso não se tenha esse gerenciamento, a gente acaba perdendo as aplicações. Elas falham, certo? Meu amigo, quando o Facebook cai, algumas vezes que ele caiu, né? O valor da ação dele vai lá para baixo, certo? Banco do Brasil, houve um ataque hacker no Banco do Brasil. Meu amigo, a ação do Banco do Brasil despenca. Entendeu? Então, por isso que é importante essa questão do gerenciamento de banco de dados. Deu para entender aí? Suave aí com essas 5 empresas aí? Cadê minha amiga Joyce? Joyce, bom dia, Joyce. Bom dia. Deu para entender aí, Joyce? Eu. Maravilha. Bora para frente. Então, tudo isso está se referindo ao nosso SGBD. Um pouquinho de texto, né? Aproveitando, Joyce, que tu tá aí, lê pra gente aí, por favor. Se eu enxergasse era bom, né, Felipe? É isso, né? Então tu não tá enxergando eu falar do Pokémon GO, não, é? É porque aqui eu vejo muito pequeno. Ou alguém que vê maior que a Joyce aí, lê pra mim. Vou deixar em aberto agora. Se não aparecer, eu aponto. Bom dia, eu posso ler? Pode? Obrigado, viu? Nada. Conceitos iniciais. Tudo o que fazemos em um banco de dados passa pelo SGBD.
Ele é responsável por salvar os dados no HD, manter em memória os dados mais acessados, ligar dados e metadados, disponibilizar uma interface para programas e usuários externos acessem o banco de dados. Para banco de dados relacionados, é utilizado a linguagem SQL. Encriptar dados, controlar o acesso a informações, manter cópias dos dados para recuperação de uma possível falha, garantir transações no banco de dados. Enfim, sem o SGBD, o banco de dados não funciona. Olha aí. Então, o SGBD, obrigado, viu, Camille? O SGBD, ele tem uma gama de funções, certo? Que se elas realmente não funcionarem, não existir, né, o banco de dados fica obsoleto, né? Fica inexistente, tá bom? Então, o SGBD, além dele salvar os dados no HD, certo? Porque vocês sabem que o sistema de gerenciamento de banco de dados, ele funciona em um determinado computador, em um determinado local. Então, se eu tenho minha base de dados salva, por exemplo, na Amazon, na AWS, Amazon Web Service, certo? Se eu tenho a minha base de dados que é salva lá, em algum lugar deste planeta tem um computador que guardou minhas informações. Claro, deve estar altamente refrigerado, altamente gerenciado, mas em algum lugar tem um HD que guardou minhas informações. E eu mandei para lá para ficar bem seguro, né? Então, essas bases de dados, o sistema de gerenciamento, né, ele também mantém a memória dos dados mais acessados, aquela questão da memória cache. Ele consegue lembrar, né, quais são os dados mais acessados e fazer a ligação com esses metadados, né? Vocês lembram o que é metadados, que a gente conversou na aula passada? Lembra, Ian? É os dados sobre outros dados? Os dados sobre outros dados. São dados referentes a dados, certo? Então, quando a gente tem uma memória de dados, a gente consegue lembrar as informações, né? Ele vai fazer a ligação direta com esses metadados. Disponibiliza uma interface para programas e usuários externos que acessem o banco de dados. Essa interface, a gente pode dizer que foi o que a gente viu na aula ontem, de programação web, aquele PHP-MyAdmin, que é onde eu fazia a criação de um banco, a gestão dele. Pode ser aquela interface? O que tu acha aí, Eduarda? Maria Eduarda? Estava na aula ontem? Bom dia, Maria Eduarda. Tu não estava na aula ontem, né? Pois dei uma olhadinha nela depois, lá no YouTube. Sim, aquela questão do PHP-MyAdmin, ele pode sim ser uma interface para programas e usuários externos, para que eles vejam o que acontece lá com o banco de dados, tá bom? Encriptar dados. Pessoal, isso aqui é muito importante. Quando a gente tem uma conversa iniciada no WhatsApp, ele diz o seguinte, né? Essa conversa, ela, não sei o que, é configurada com criptografia ponto a ponto, né? O que significa? Que somente quem emite e quem recebe a mensagem é que vai ver ela. Mas isso significa que a mensagem não passa pelo banco de dados do WhatsApp? O que vocês acham? O que tu acha aí, Cauê? Eu acho que posso, só que codificar de uma forma que não dá para eles entenderem o significado. Só quem manda, só quem recebe. Por isso que é ponto a ponto, né? Só a origem e o destino vê a mensagem. Mas toda mensagem que a gente troca no WhatsApp, no Telegram, no Message do Facebook, ficam armazenadas, certo? E aí o que acontece? Elas ficam armazenadas de uma forma criptografada. Os caras que gerenciam, eles não conseguem ver, até porque não faz sentido, né? São bilhões de usuários, aí o cara vai escolher, quem que eu vou ver a mensagem hoje? Deixa eu ver. Vou pegar aqui o WhatsApp da Vitória Stephanie, que estava conversando com a Gisele. Vamos ver o que ela estava conversando. O administrador do banco de dados, ele não vai fazer isso, né? Porque, além de estar tudo criptografado, são bilhões de usuários, né? Então, não faz sentido, tá? Entretanto, podem existir robôs, bots, né? Que, se não tivesse a criptografia, ele conseguiria acessar dados, senhas, contas de banco, né? Tudo que
muitas pessoas mandam pelo WhatsApp ou então pelo Telegram. Beleza? Controlar o acesso a informações, manter cópias dos dados para a recuperação de uma possível falha. Isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Né? É um backup. Você precisa de uma cópia. Então, a maioria dos servidores, os servidores de arquivo, eles trabalham com configuração de espelhamento. Então, por exemplo, eu vou salvar o meu banco de dados em um servidor. Nesse servidor, geralmente, tem 2 HDs, né? Um HD de 1 TB e outro HD de 1 TB. Só que a capacidade de armazenamento desse computador, aliás, desse servidor, não é 2 TB. É somente 1 TB. Por quê? Quando eu salvo no meu primeiro HD, automaticamente o sistema ele faz um espelhamento para o outro HD. E esse espelhamento ele pode ser feito entre HDs, ou então ele pode ser feito entre máquinas também. E esse espelhamento é como se fosse o meu backup, é uma cópia. Então, salvei uma informação ali, ele fez uma cópia e salvou a mesma informação em outro HD ou em outra máquina. Então, isso é um espelhamento dentro de um servidor. E isso faz com que a gente tenha segurança. Porque as máquinas elas estão suscetíveis a eventos climáticos, certo? É uma máquina, ela pode parar. O computador pode do nada, pá, morreu, acabou. E aí, vai perder todas as informações? Não. Por isso que é importante o sistema de gerenciamento de banco de dados para justamente garantir que você tenha a disponibilidade dos seus dados, independente se cair um raio nos servidores, independente se choveu que alagou o servidor, mas tem que existir uma cópia, né? Para que você tenha disponibilidade dessa informação. Tá bom? Tá suave, pessoal? Aí é azar mesmo. Mas geralmente eles deixam em ambientes separados, né? E agora com serviços em nuvem, né? Eles fazem esse espelhamento todo na nuvem. Seja em AWS, seja em Azure, seja no Google Cloud, certo? Então tudo isso acontece aí nas nuvens. Tá bom, hein, Rafael? Deu para entender, cara? Tá me ouvindo? Oi, tô. É porque tem que tirar o fone para poder o microfone funcionar. Caramba, cheio de mensagem, né, mano? Cheio de coisa aí, né, bicho? Bora lá. Continuando. Então, aqui eu tenho um gráficozinho, certo? Nesse gráfico a gente consegue ver aqui os usuários mais acima. Eu tenho as consultas feitas pelos programas. Essas consultas são feitas ao sistema de gerenciamento de banco de dados. E esse cara que gerencia é que realmente ele pergunta à base de dados, tá ok? E que dá o retorno para ele. Ou então um catálogo de metadados. Então, o SGBD é o que faz o intermédio entre os softwares que solicitam as consultas, né, com o próprio banco de dados. Então, ele faz aí um intermédio, fica no meio do caminho, gerenciando tudo isso. Podemos, então, definir um sistema de gerenciamento de banco de dados como um conjunto de softwares responsável pelo gerenciamento de uma base de dados. O objetivo é retirar da aplicação cliente a responsabilidade de gerenciar o acesso, a manipulação e a organização dos dados. Então, isso é trabalhar com abstração também, porque o cliente, ele não precisa gerenciar a base de dados dele, basta utilizar. Quem que pode gerenciar, né? O sistema de gerenciamento de banco de dados, tá ok? Então, esse é o pulo do gato com relação ao sistema de gerenciamento de banco de dados. Eles fazem ali o intermédio para poder fazer esse gerenciamento das bases, dos databases, certo? De uma forma eficiente e entregar isso para o cliente tranquilamente com um nível de abstração. O cliente não precisa saber como é que foi feito, ele só está utilizando a base de dados lá tranquilamente, certo? Por exemplo, se a gente pegar a base de dados hoje das pessoas que tomaram vacina, né? Ou das pessoas que têm que tomar vacina, ou das pessoas que se cadastraram no site para se vacinar. Então, essas pessoas, elas estão fazendo parte de uma base de dados, certo?
Já pensou se a gente deixasse a galera da Secretaria de Saúde, todo mundo controlar isso? Não tem como. Então, de uma forma abstrata, o sistema de gerenciamento de banco de dados da Secretaria de Saúde do Estado, ele faz esse gerenciamento. Ele consegue trabalhar com zero redundâncias, ele consegue trabalhar com uma forma que essa base de dados de vacinação do Covid seja muito eficiente. Então, esses datasets, eles estão sendo muito estudados e muito utilizados também. Tá? O SGBD, ele disponibiliza uma interface, né, para que seus usuários possam incluir, alterar ou consultar dados previamente armazenados, certo? Justamente aquelas 4 operações do nosso CRUD. O SGBD é, então, responsável por manipular os dados contidos na base de dados, né? E é responsável por definir e construir essas bases de dados de uma forma mais eficiente. O pessoal está tranquilo até aqui? Dúvidas? Estão conseguindo enxergar o que é esse sistema de gerenciamento de banco de dados, certo? Porque a gente tem um banco de dados, a gente tem um sistema que gerencia o banco de dados e a gente tem as pessoas que usam esse banco de dados. Tá tranquilo até aqui, o José Wellington? E aí, pessoal? Ó, tá bom demais, tá bom demais. Mas tu não vai ficar com dúvida, cara. Aqui é tranquilo, mas se deixar enrolar muito, vira bola de neve. Pra frente, né? Todo SGBD, né? Ele gerencia transações dos bancos de dados que estão contidos nele, certo? Então, uma transação em um banco de dados consiste em um conjunto de operações que são tratadas como unidade lógica indivisível. Quando vamos fazer uma transferência bancária, são feitas no mínimo 2 operações. A retirada do dinheiro da conta, né, da conta de origem, e o depósito na conta da pessoa que vai receber, né? Ou seja, a transferência é um conjunto de 2 operações, tá? Retira de um e deposita em outro, tá ok? Então, essas 2 transações, por exemplo, entre um banco, né, a transferência, na verdade, ela é originada por meio dessas 2 transações, tá? E aí, o que acontece quando, por exemplo, sei lá, dá algum erro, cai energia no meio da transferência? O cara perdeu o dinheiro? O que tu acha aí, Wesley? Foi transferir R$100 para Joyce. Aí, quando tu foi transferir, saiu da tua conta, mas não chegou na conta da Joyce. Eu acho que se tiver passado pelo SGBD, fica salvo a informação. Pois é, eis a questão. Tem até um estudo na parte de estudo de banco de dados, né? Que são sobre essas transações. Então, quando essa transação ela não é completada, ela é desfeita, tá? Então, por mais que o dinheiro tenha saído da sua conta e não chegou na outra, por alguma falha no banco de dados, o teu dinheiro ele retorna. Essa transação primeira é desfeita. Porque lembra que a transferência não é 2, não é a retirada e o depósito? Então, foi feita a retirada, mas não foi feito o depósito na conta da Joyce. Então, o SGBD diz o seguinte, ó, a transação não foi efetivada com sucesso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar, né, vai desfazer a retirada. E aí, o dinheiro volta para a sua conta normal. Tá? Então, é muito importante esse tratamento das transações, porque, claro, envolve dinheiro também, não é? As transações realizadas pelo SGBD, certo? Nessas bases de dados, devem seguir algumas propriedades fundamentais, conhecidas como ACID, né? Vocês puderem anotar aí no cantinho do caderno como observação, né? Que são as propriedades fundamentais, né? Dos SGBDs. São a ACID: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, certo? Vamos entender o que é cada um. A atomicidade, pessoal, é a capacidade de uma transação ter todas as suas operações executadas ou nenhuma delas, certo?
Ou seja, ou faz a transferência do dinheiro do Wesley para Joyce, ou não faz, certo? Só é efetivado por completo realmente se sair do Wesley e chegar na conta da Joyce. Consistência é uma execução de uma transição, certo? Deve levar o banco de dados de um estado consistente a outro estado consistente. Ou seja, não pode haver inconsistência no banco de dados, certo? Por quê? Se eu tiro o dinheiro lá da conta do Wesley, certo? Para mandar para a Joyce. Ele saiu da conta do Wesley, mas não chegou na da Joyce e também ninguém fez mais nada, ficou perdido. Então, o meu banco de dados está inconsistente, porque não houve a concretização de uma operação, certo? Então, a execução de uma transição deve levar o banco de dados de um estado consistente, sólido, para outro estado sólido, certo? Entendido? Eu acho que... Pronto, isso também é uma inconsistência. Se você tem R$50 na sua conta e quer transferir 100, o próprio banco de dados vai dizer que o seu saldo é insuficiente, certo? Então, ele já dá como uma inconsistência também. O isolamento, né? A propriedade de isolamento garante que a transação não será interferida por nenhuma outra transação concorrente. O que isso significa? Ora, bolas, se eu vou mandar um dinheiro para o Ian e o Wesley vai mandar um dinheiro para a Joyce, a gente faz essa transferência praticamente no mesmo tempo. O banco de dados, pessoal, certo? O banco de dados, ele tem que tratar algumas transações, certo? De forma prioritária. Como assim? Né? Ele executa uma para depois executar outra. Então, a propriedade de isolamento, ela garante que a minha transação com o Ian não seja interferida pela transação que o Wesley está fazendo com a Joyce. Ou seja, não é para existir essa concorrência, porque o SGBD ele já controla quem vai fazer isso. Então, não é quem chega primeiro, é quem tem uma filinha para poder ser transferido. Tá? Durabilidade, né? A propriedade de durabilidade garante que foi salvo e não será mais perdido. Efetuada a transação, meu amigo, pronto, acabou. Está guardado no banco de dados, foi feito o espelhamento, o backup está salvo, backup ali de hora em hora, de 2 em 2 horas, está salvo, certo? Pode ficar tranquilo. Então, essas 4 características fundamentais do SGBD, né? A ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Tá ok? Olha aí. Outro ponto interessante. Oi, Wesley, pode falar. Não, só deu um retorno. Tá bom, valeu. Ó, outro ponto interessante, certo? É com relação aos estados de uma transição. Então, obviamente, uma transição tem um início, né? Então, ele é ativo, ele vai ler e escrever alguma situação, vai receber o cara digitou lá, eu quero transferir R$100. E aí ele vai ler e escrever aqui com relação a esses R$100, tá? Se a transação acontecer, ela vai estar parcialmente efetivada, certo? Ok? Se ela for finalizada deveras, ela vai dar um commit e vai receber o status de efetivada e, consequentemente, vai receber o status de encerrada. Tá bom? Se no início da transação ela for diretamente abortada, então ela já vai para a falha e recebe o status de encerrada. Falhou e encerrou, certo? Que é quando, por exemplo, você digita um número errado da conta e cai num número que não existe conta de ninguém, por exemplo. Um número que é uma conta inexistente. Então, já deu essa falha. Tá? Agora, que é o abort, né? Que é o rollback, né? Então, ele iniciou a transação, colocou os dados bem direitinho, fez a transação, certo? Só que, assim que ele fez, ele percebeu que aquela transação foi indevida. E aí, ele dá um alert lá para abortar essa transação,
né? Por exemplo, um TED. Você sabe o que é um TED? Transferência eletrônica digital, se eu não me engano. Certo? Antes do Pix era o TED, né? Aí o que que acontece? O TED ele leva um tempinho para cair. Então, se você fez a transação, né, e você viu que foi errada, você pode contestar ela, certo? E aí, isso. Então, você pode contestar ela e ela vai passar aqui, né? Início da transação, ela é efetivada, fim da transação, ela vai ficar como parcialmente efetivada. Você vai dar um alerta lá, diz, não, eu errei, não era isso, não era esse valor. E aí ele vai dar um rollback e vai dar falha e vai encerrar. Então, a nossa transação, ela só é efetivada quando acontece o commit. O commit é a efetivação da transação lá no banco de dados, certo? E aí ela recebe o status de efetivada e encerrada. Então, qual é o primeiro status? Certo? É ativo. Depois, parcialmente efetivada. Depois, efetivada. E aí tem o estado de falha e o estado de encerrada. Tá bom? Então, esses são os estados de uma transação. Deu para entender aí? Deixa eu ver quem que tá aqui por aqui. Deixa eu olhar aqui nas pessoas. Sidney, bom dia, Sidney. Sidney apareceu para mim aqui na minha tela agora. E aí, Sidney, tudo bem, cara? Que negócio de open? Responde no áudio aí. Diz aí, Luiz. Pronto, cara. Tu responde no áudio, macho. Tu sabe já disso, desde a careca de saber. E aí, cara, deu para entender aí os estados? Deu mais ou menos, né? Mas dá certo. Já fez uma transferência bancária? Não, Já fez um depósito? não. Já fez um Pix? Já. Ah, então tu fez uma transferência bancária, pô. O Pix é uma transferência bancária. Então tu consegue entender o Pix aqui? Tu acha que o Pix ele consegue se encaixar nesses estados de transação ou ele é bem mais rápido? Porque tu sabe que aqui a gente tem meio que um delay de tempo, não é? Concorda comigo, Sidney? Show. Ora, show. Como foi esse Pix que tu fez? Como foi esse Pix aí? Me explica. Como eu fiz? É tipo assim, eu Foi com paguei chave, tipo um amigo, entendeu? foi com QR Code, foi com código, foi com o quê? Foi com QR Code. Aí tu leu o QR Code, aí pegou os dados Aham, do Pix de destino e mandou, foi? exatamente. Mas de uma conta tua ou tu tá usando a conta do povo? Minha conta, mano. Doido, é? Tem uma conta, viu? Só pode. Banco do Brasil, né? Vai pedir a senha também, Luiz. Então, o que que acontece, né? O Pix, ele também é uma transação bancária, só que ele é uma transação bancária mais rápida, certo? Então, uma vez que você manda os dados, né, ele já faz essa verificação anteriormente. Para se ele puder abortar, ele aborta antes. Então, ela não funciona com esse gráfico que a gente tem aqui, certo? Por quê? Ele só vai dar a falha antes de você enviar. Então, quando você faz o fim da transação, já é o próprio commit aqui. Ele já dá como efetivado, diferentemente de uma transferência bancária, tá? Então, por isso que o Pix ele é muito rápido. A verificação dele, né, é antes do fim da transação, certo? Na verdade, é no início, né? Ele faz a verificação da pessoa lá e tudo mais, entendeu? Se tiver uma falha, né, a falha vai ser nos dados, né? E aí ele já dá por encerrado, se der erro. E aí volta de novo, tá? Então, isso eu tô falando do Pix, certo? Mas os estados de uma transação, né? Em sua grande maioria, são todos esses aqui, tá bom? Caramba.
Ó, além da gerência de transações, o SGBD possui algumas características que permitem controlar e acompanhar melhor os dados armazenados. As características básicas são redundâncias, controle de redundância, de concorrência, de acesso, de integridade e de backup. No controle de redundância, certo? A redundância consiste no armazenamento de uma mesma informação. Então, algo redundante é quando eu armazeno a mesma informação 2, 3, 4, 5 vezes, certo? Controle de concorrência permite que 2 ou mais pessoas acessem a mesma base de dados, né, ao mesmo tempo, e o sistema deve controlar para que o acesso não interfira no outro. Então, é aquela questão lá que eu estava transferindo para o Ian e o Wesley transferindo para a Joyce ao mesmo tempo, e a minha transferência não interferisse na transferência do Wesley com a Joyce. Bom? Controle de acesso. Todo o SGBD ele tem mecanismos de regras de segurança, de criação de regras de segurança, né? Desde login, com criptografia, certo? Até a própria permissão ao SGBD de acesso aos dados armazenados, ok? Controle de integridade, certo? A integridade, pessoal, é quando eu tenho um dado que ele não perde informações. Então, por exemplo, quando eu mando um áudio para Camille, assim, Camille, a aula de banco de dados vai começar às 8 da manhã. Eu mandei a informação por inteiro. Só que a minha rede é ruim. E aí chegou lá para a Camille o seguinte pedaço de áudio. Camille, a aula de banco de dados vai começar aí travou o áudio. O que foi que aconteceu? Eu não tive integridade nessa informação, certo? Eu mandei uma coisa e chegou outra. Ficou faltando um pedaço. Então, integridade é quando eu mando 100% de um dado e ele chega 100% desse dado lá no meu destino, tá bom? Isso é integridade. E uma das características do SGBD é esse controle de integridade, tá bom? E o backup, como a gente já falou anteriormente, né? Ele pode ter o SGBD, ele faz esse controle de backup, tá? Olha aqui. A gente tem aqui os principais SGBDs que a gente tem no mercado aí hoje, né? O MySQL, o Oracle Database, MariaDB, Redis, MongoDB, PostgreSQL, certo? Mas Microsoft SQL Server, IBM DB2, o próprio Access. Então, toda essa galera aqui são gestores de banco de dados. E a gente vai utilizar esse garotinho aqui do golfinho, né? Que é o MySQL, tá bom? Olha, em 2019, certo? O principal SGBD era o da Oracle, certo? Era o mais utilizado, isso lá em abril de 2019. O segundo mais utilizado era o MySQL, né, com dados relacionais. Depois o SQL Server, depois o Postgre e depois o resto da galera todinho. Mas olhem só, né? O MySQL, ele é de uma implementação mais tranquila. Então, por isso que a gente vai utilizar ele. Ele é mais suave da gente entender, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Depois aqui dos SGBDs, pessoal, eu vou deixar com uma pesquisazinha para vocês, certo? Para buscar um comparativo das principais vantagens e desvantagens dos SGBDs, né? Que existem no mercado. É jogo rápido, só botar lá no Google, você bota lá vantagens e desvantagens dos SGBDs, você consegue fazer ali um comparativo, certo? Entre principalmente esses 4 aqui iniciais, ó. Oracle, MySQL, certo? Microsoft SQL Server e Postgre. Vocês podem fazer uma comparação entre eles aí nessa pesquisa, tá? Tranquilex? De boa. Tranquilex. Bate um print aí depois. O material vai para o Classroom mesmo, vocês dão uma olhadinha lá no Classroom.
Arquiteturas de um SGBD, certo? O SGBD, pessoal, intermedia a manipulação dos dados, né, para as aplicações. Com essa intermediação como essa intermediação é feita e quais elementos estão envolvidos depende do contexto de cada aplicação. Ou seja, cada aplicação, pessoal, o SGBD ele vai ser configurado de uma forma, tá? Porque cada aplicação é única, cada uma tem suas especificações, tá? Então, as principais arquiteturas de SGBD são a Standard Alone, certo? A centralizada, cliente-servidor e distribuída. Vamos ver aqui rapidamente cada uma, certo? Na Standard Alone, o que acontece aqui, certo? Os computadores, eles trabalham em um sistema que eles fazem seu próprio processamento. O SGBD roda na própria máquina. E é isso que a gente vai fazer nos nossos testes. A gente vai trabalhar com essa arquitetura Standard Alone nas nossas práticas. Por quê? A gente vai rodar o nosso SGBD na nossa própria máquina. E aí a gente vai fazer os testes das nossas aplicações juntamente com a disciplina de programação Web 2, tá? Então, ele funciona como hospedeiros e terminais. Desta maneira, possui um único aplicativo a ser executado na máquina, né? A principal vantagem dessa arquitetura é a simplicidade. Então, eu só tenho um aplicativo rodando nela e é bem simples, né? Então, a gente vai utilizar essa arquitetura Standard Alone. Certo? Então, olha aí, ó. Standard Alone, um computador pessoal, né? É um hospedeiro do SGBD e o cliente ao mesmo tempo. Então, a máquina da gente vai ser servidor e cliente ao mesmo tempo. No caso, o telefone de vocês, né? A outra arquitetura, pessoal, é a centralizada, certo? Ora, se aqui eu tinha somente um computador e um que servia de banco de dados e de cliente, de servidor e de cliente ao mesmo tempo, a centralizada, a gente vai ter um nó central, certo? Que faz a distribuição dessas informações. Então, nessa arquitetura existe um computador com grande capacidade de processamento, né? Um servidorzão grande, um computadorzão imenso, tá? E ele permite que muitos usuários manipulem um grande volume de dados, né? Aí vem o problema do dinheiro, né? Porque para eu ter um computador desse, é muito mais caro do que eu trabalhar com um computador hospedeiro aqui, eu sendo o servidor e o cliente ao mesmo tempo. E aqui na centralizada, ele tem esse problema. Eu vou ter um grande computador, um computador robusto, para servir o restante do povo. Então, esse é o problema da centralizada, é a questão do custo, que fica muito alto, certo? Ele exige ambiente especial, refrigeração, enfim, arquitetura centralizada, né? Olha, resumindo a arquitetura centralizada, um computador de grande porte, né, que é o hospedeiro do banco de dados e emulador para aplicativos. Possui alto custo, alto poder de processamento, né? São os chamados mainframes, que ficam jogando informações para as estações de trabalho. Na arquitetura cliente-servidor, pessoal, olha aí. Ora, bola, se eu tenho um cliente, eu tenho um servidor, né? Então, o cliente, que é o front-end, executa as tarefas do aplicativo, né? Fornece interface de usuário, entrada e saída de informações. O servidor, que é o back-end, ele faz o processamento. Então, ele executa as consultas no banco de dados e retorna o resultado para o cliente. Então, é como se fosse assim, a minha aplicação roda no meu computador e eu tenho com outro computador aqui com base de dados, né? Que é o meu back-end, certo? Onde está o meu servidor. Ele roda essas consultas e me devolve para o cliente, certo? Que sou eu. Isso pode ser feito de uma forma local, isso pode ser feito na nuvem, isso pode ser feito de várias formas, tá? Então, resumindo, a arquitetura cliente-servidor. O cliente, ele executa as tarefas do aplicativo, na interface gráfica, né? E o servidor... Desculpa, pessoal. O cliente, ele executa as tarefas do aplicativo na interface gráfica e o servidor executa a base de dados, certo? E aí a gente tem esse gráficozinho que mostra como isso funciona, ó. Eu tenho os meus dois aplicativos, que são os clientes. Ele seleciona lá ele solicita lá pro SGBD, que está lá no servidor, e ele retorna as informações. Isso é um cliente-servidor. E tem a parte distribuída, certo? A parte distribuída, os dados podem ser replicados, repetindo a cada nó na rede, o que aumenta a disponibilidade da base de dados, né?
Quem aqui já baixou alguma coisa via torrent? Já baixou, Davi, alguma Eu. coisa via torrent? O Ian baixou aí, né? Como é que funciona, Já, Ian, já o torrent? baixei, já. Rapaz, que eu saiba, é uma ligação entre vários computadores. Isso. A partir do momento que eu pego um arquivo de torrent, eu estou dizendo para a rede o seguinte: ó, meu computador está baixando umas informaçãozinhas, certo? E eu estou disponibilizando. Então é como se, por exemplo, eu estivesse baixando uma música via torrent. Aí o Ian tem um pedaço da música e o Davi tem outro pedaço da música. Então eu vou copiar um pedaço do Ian e um pedaço do Davi, certo? Só que, a partir do momento que eu faço essa cópia, outras pessoas podem copiar de mim também. Então, eu virei um hospedeiro, eu virei um nó na rede, certo? Então, é assim que funciona o torrent. E é basicamente assim que funciona a computação distribuída e a arquitetura distribuída de servidores. Então, os dados eles podem estar replicando, se repetindo a cada nó na rede, o que aumenta a disponibilidade do banco, certo? Mesmo estando fragmentado, né? Dividido em vários nós da rede. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui numa situação. Imagina, cadê a Amanda? Amanda, sempre presente, Amanda? Aqui eu. Amanda, se tu quisesse morar em outro lugar deste planeta, qual era o lugar? Inglaterra. A Inglaterra, ótimo. Guarda aí tua Inglaterra. Ô, deixa eu ver aqui. Davizão, que já tá na linha aí. Davizão, se tu quisesse morar em outro lugar deste planeta, onde seria? Cara, sei lá, Portugal vai. Não, tá muito perto da Inglaterra. Eu quero mais longe, distante da Europa. Diz aí. Mais longe aí. Pronto. Japão. Japão. Ótimo. Aí eu pergunto para vocês dois. Fecha teu áudio aí, Amanda, já que eu te chamo. Aí eu pergunto para vocês dois. Vamos supor que os dois utilizem o Facebook. E os dois estão conversando aí pelo Facebook, batendo um papo, o Davi e a Amanda, né? Querendo tomar um açaí. Aí, o que acontece? A Amanda mora na Inglaterra e o Davizão mora no Japão. Só que o servidor do Facebook fica nos Estados Unidos. Quem é que acessa a informação? Quem é que tem uma resposta mais rápida do servidor? O Davi ou a Amanda? E aí? Amanda, Davi? Tá mais perto, não? Sim, quem é que está mais perto dos Estados Unidos? Vamos supor que o servidor do Facebook esteja lá na Califórnia. É no leste. Eu acho que é no leste, litoral leste americano, sei lá. Acho que é. Eu acho que é a Amanda. Tô com geografia. Se a gente pegar o mapa geográfico, certo? A Amanda mora na Inglaterra, certo? E o servidor do Facebook fica lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, que fica do outro lado do estado. Então, por parte geográfica, quem teria o acesso mais rápido era o Davi, que mora no Japão, certo? Era o mais perto do servidor. Então, teoricamente, ele teria um acesso mais rápido. Só que eis a questão. E um cara que está lá na Antártida, escondido lá numa pesquisa, ele vai demorar para ter o acesso ao Facebook? É essa questão que eu quero trazer. A posição geográfica, ela vai influenciar na velocidade de acesso e de resposta, por exemplo, do servidor do Facebook? Sim ou não? Bora, meu povo. É só dizer sim ou não. Sim. Não. Eu acho que não. Foi o que tu disse, Vitória, hein? Não entendi, Vitória. Diz que não. Pronto. Se a gente não tivesse uma arquitetura distribuída, certo? Com toda certeza iria influenciar. Só que, hoje, né? Como é que acontece?
os servidores do Facebook, eles são distribuídos pelo planeta inteiro, porque ele quer ter um negócio chamado disponibilidade. Então, a mesma velocidade de entrega que a Amanda recebe, que o Davi recebe, que o cara da Antártida recebe, tem que ser a mesma, certo? A velocidade tem que ser a mesma, o tempo de resposta. E aí, o que acontece? O Facebook diz o seguinte, olha, eu vou colocar um servidor na América do Sul, eu vou colocar um servidor na Europa, eu vou colocar um servidor na Ásia, eu vou colocar um servidor na Oceania, outro na África, vou colocar um lá na Índia, vou colocar outro na Rússia. Então, o Facebook, ele começa a distribuir os seus servidores, certo? Com fragmentos. E aí, esses fragmentos dos dados de vocês, eles vêm de cada servidorzinho desse espalhado pelo mundo, certo? Isso é computação distribuída. Isso é a arquitetura distribuída de um banco de dados. Ele distribui as informações ao redor do planeta para poder facilitar o acesso, para poder garantir a disponibilidade da informação, ao ponto que a Amanda, o Davi ou qualquer outra pessoa tenha o mesmo tempo de resposta do servidor, certo? Claro que vai depender da internet de cada um, né? Mas a resposta do servidor tem que ser a mesma para todos em qualquer lugar do planeta, certo? A gente tem até um termo para isso, que é CDN, né? Content Distribution Network, né? Que é uma rede de distribuição de conteúdo, certo? Então, é muito interessante isso, né? Vocês conseguiram compreender o que é arquitetura distribuída? Yes. Ei, Luiz, aí também está relacionado à rede de computadores, é? Também. Então, aqui no SGBD, a gente tem, olha, a gente tem a arquitetura Alone, né? Standard Alone, que é o cara sozinho ali, com seu computador, que serve de cliente e de servidor ao mesmo tempo. É a gente, né? A gente vai fazer uns testes. Depois, a gente tem a galera centralizada, que obedece a um nó central, certo? Que precisa de um computador muito robusto. Depois, a gente tem o cara que é o cliente e o servidor, né? Tem o cara do front-end, que é o meu cliente, tem o cara do back-end, que vai me dar a resposta, como nessa imagenzinha. E, por último, a gente tem a galera distribuída, certo? Que faz a distribuição de cada pedacinho da informação em vários servidores ao redor do mundo para ter disponibilidade. Tá bom? Ó, tá vendo? Olha aí, cara, tinha uma imagem aqui do mapa e eu me esqueci. Pronto, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui servidores espalhados em vários continentes, né? Tratando da mesma informação. Ok? Olha aqui, mais uma arquitetura distribuída. Pronto. Então, até agora, eu tenho falado muito sobre o SGBD. Agora, a gente precisa entender quando não utilizar ele, certo? Mais desejável usar arquivos comuns sob as seguintes circunstâncias. Aplicações de base de dados simples e bem definidas, para as quais não se espera muitas mudanças. Aí você pode usar um Access da vida, né? Você pode utilizar um Access lá tranquilamente, ou então somente guardar no Excel, sei lá. Registros rigorosos de tempo real que não podem ser atendidos devido a operações extras executadas pelo SGBD, ou seja, tudo que for em tempo real mesmo, real time, né? Que tem que ser resposta direta, às vezes não pode passar por um SGBD, porque ele vai ter ali pelo menos um delayzinho pequeno para poder entregar, né? Como, por exemplo, ó, você vai ver alguns streams, tem uns que não tem delay, mas se você for ver, por exemplo, um Globoplay, né? Quando você está passando na TV normal, é uma coisa. Agora, quando você está assistindo os canais normais, a Globo mesmo, no Globoplay, a gente tem um delayzinho, com diferença para a TV. Então, está relacionado ao real time, certo? A distribuição, porque no Globoplay eu utilizo uma base de dados. Já na televisão normal é só transmissão, transmissão e recepção lá das antenas, né? Quando não utilizar ainda o SGBD em sistemas embarcados com capacidade de armazenamento limitada, por exemplo, o som do carro. O som do carro, eu tenho uma basezinha de dados nele? A mídia de um carro? Muito pequeno. Muito pequena, mas tem. Por exemplo, ele guarda rotas,
ele guarda o usuário do meu GPS. E agora com os aplicativos, ele guarda lá o meu Waze, o meu Spotify. Só que é tão pequenininho que nem precisa de um SGBD. Então, em sistemas embarcados, como o do som de um carro, mais moderno, claro, né? Não precisa de um SGBD, certo? E quando também não se tem nenhum acesso de múltiplos usuários a essas informações. Então, quando somente eu sou o detentor dessa informação, às vezes nem carece, né? Nem precisa você utilizar um SGBD, tá bom? Pessoal, por hoje é isso, certo? A gente consegue fechar aqui esse conteúdo. A aula hoje foi um pouquinho mais extensa, mas é porque é um conteúdo realmente que a gente tem que ver essas partes de arquitetura, de definição, tá? Então, atenção que é hora da revisão, né? Então, a gente vai passar aqui o slide voado, só para a gente ir relembrando o que a gente viu na aula de hoje, né? Deixa eu passar aqui e voltar lá para o início. Pronto, né? Então, na base de dados, a gente viu que as características, aliás, o sistema de gerenciamento de banco de dados, ele efetua transações, certo? Que são muito importantes para as empresas, tá? O SGBD, que é o sistema de gerenciamento de banco de dados, é responsável por esse intermédio entre a base de dados e as consultas oriundas dos usuários, né? Por meio desse gráfico a gente consegue ver isso, tá? A gente viu aqui alguns conceitos iniciais, a gente entendeu o que é uma transação, que ela pode ser operada ela pode ser feita, né, com duas operações, como, por exemplo, a transferência, que tem a retirada e o depósito, certo? A gente viu que o SGBD tem algumas características, como atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Na atomicidade, certo? A atomicidade, ela quer que todas as operações sejam executadas, ou então nenhuma delas, ou então ou faz ou não faz, certo? Não existe meio termo. A consistência, ele quer que o SGBD saia de um estado consistente para outro estado consistente, o banco de dados, aliás. O isolamento garante que a transação não seja interferida por nenhuma outra transação concorrente, ou seja, eu faço a minha transferência e o Wesley faz a transferência dele. E durabilidade, que uma vez que foi salva a informação, ela tem que durar para sempre naquela base de dados, certo? Aí tem algumas outras características, né, como são o controle de redundância, controle de concorrência, certo? Redundância, que não pode ter informações duplicadas ou triplicadas. Controle de concorrência, certo? Não permite que duas ou mais pessoas acessem a mesma base de dados ao mesmo tempo, né? E não haja interferência de um acesso para o outro. Consequentemente, ele tem esse controle de acesso com senhas. Integridade, ele permite que a informação seja íntegra, seja 100% original, e o backup, ele permite que façam cópias de segurança disso, tá? A gente viu aqui alguns SGBDs muito importantes, como MySQL, Oracle, Maria, PostGrid, tá? Aí tem a pesquisazinha para vocês fazerem rapidamente, dê uma olhadinha aí na internet. Aí a gente trabalhou com arquiteturas de SGBD, certo? Nessas arquiteturas, a gente viu a Standard Alone, né, a sozinha, que é um computador que serve como cliente e servidor ao mesmo tempo. A centralizada, que precisa de um nó para poder ter os seus hosts se comunicando e recebendo essas informações. Esse nó central, ele é muito caro, certo? Porque é um computador muito robusto. A centralizada, foi isso que eu acabei de falar, certo? Aqui tem um alto custo e tudo mais, os mainframes. Cliente-servidor, eu vou ter um front-end e um back-end. O front, ele executa as tarefas a nível de aplicativo, e o back-end, ele trata essas informações e faz as consultas, certo? Como na imagem aqui. Eu tenho a distribuída, que é quando eu distribuo informações em diversos servidores por diversos locais do mundo, para eu poder ter um tempo de resposta igual, né? E aí essa velocidade, ela permite o processamento paralelo do negócio. Beleza, pessoal? É isso que a gente viu hoje. Então, show de bola. Quem quiser rever a aula, né? Eu acredito que só minha internet aqui responder direitinho, a gente consegue fazer o upload para o YouTube. E é isso. Tem uma atividadezinha no final do slide. Façam ela no caderno e enviem lá no Classroom para a gente conferir depois. Tá ok?
Dúvidas? Diga aí, No caso, a pesquisa também é para enviar no Classroom? faz no caderno também. Pesquisazinha rápida, faz só um comparativozinho lá e pronto. Mas tem que enviar para o senhor ou pode ficar só aqui mesmo? Tá no Classroom. Ok. Tá bom? Você faz no caderno também, envia junto com a atividade, tá? Ok, pessoal. Ian, nossa boa e velha frequência lá, certo? Olha, o Pablo perguntou aqui se na escola tem um servidor. Tem sim, tem um servidor lá bem legal, certo? RTX 3090, orra. A RTX 3090 é um carro. Tá ok? Lá na escola tem sim um servidor, que é um servidor de proxy, né? Que autentica os usuários que estão na rede, estão utilizando. Então, qualquer acesso indevido a gente consegue localizar pelo usuário do proxy da rede, tá? Ok, pessoal? Vou fechar só aqui a gravação, tá bom? Que já tá um pouquinho extenso. Valeu.